Bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos nesta manhã. Uma palavra de Deus ao seu coração. É uma palavra que às vezes não era o que você estava esperando, mas é o que Deus tem para nós nesta manhã. Em Números capítulo 22, no versículo 22 diz assim: Acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-lhe o caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho com sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazer tornar ao caminho. Esta palavra é maravilhosa e profunda nos nossos corações nesta manhã. O Senhor conhece o meu coração e o teu coração. O Senhor conhecia Balaão. O Senhor conhecia a Balaão. Conhecia o coração de Balaão. Balaão, um homem que era usado por Deus, deixou-se levar pela cobiça material, por bens materiais, e não ouviu a voz de Deus. E o Senhor foi ao encontro de Balaão através do anjo do Senhor que aparece na frente da jumenta. A jumenta, que é um ser irracional, vê o anjo do Senhor, mas os olhos de Balaão estavam tão fechados que ele não conseguiu ver o anjo do Senhor. E quantas das vezes eu e você está com os olhos fechados e não conseguimos ver o que Deus nos separou, o que o Senhor tem para nós. Nós fechamos os olhos e não conseguimos enxergar a presença de Deus, a direção de Deus na nossa vida. Balaão, ele teve uma ordem da parte do Senhor. Mas o Senhor, como conhecia o coração de Balaão, viu que Balaão deixou-se encher os seus olhos com aquilo que o rei moabita dos moabitas ofereceu para ele. E ele foi, achando que de Deus se engana, que de Deus se esconde, que de Deus nós omitimos alguma coisa. Eu quero que você entenda nesta manhã que perante o Senhor nós somos como um raio-x transparente. Ele conhece até as nossas entranhas. Ainda mais o seu pensamento e meu pensamento nesta manhã. O Senhor só vai nos dar aquilo que estamos capacitados para receber, estamos prontos para receber. Ele não vai dar aquilo que nós não estamos prontos, nem a carga pesada demais que nós não possamos carregar, e nem as bênçãos demais a qual nós não estamos preparados. Sabe por quê? Porque Ele conhece o meu coração e o teu coração. Então, Ele não vai dar uma bênção para você desviar da presença do Senhor. Ele vai te dar as bênçãos para ser bênção na sua vida. O anjo do Senhor apareceu àquela jumenta. Os olhos de Balaão estavam fechados. O ouvido de Balaão estava tapado para não ouvir. Embora ele sabia que lá, naquele encontro, o Senhor não estava com ele diante daquilo que ele se pôs no seu coração. Porque a palavra de Deus é: aquele povo é um povo muito abençoado. O rei quer que você amaldiçoa, mas aquele povo eu escolhi para mim. Eu os abençoei. E aquele que abençoar, abençoado será. Mas aquele que amaldiçoar, amaldiçoado será. Então Balaão, ele ouviu a voz de Deus, mas não obedeceu. Porque ele estava dentro do seu coração encantado com os encantamentos. Ei, quantas vezes eu e você nos perdemos pelos encantamentos, pelo brilho. E nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que brilha é o Senhor que está mandando para mim e para você nesta manhã. Quando os olhos de Balaão é aberto, ele consegue ver o anjo do Senhor. Ele consegue ver o anjo do Senhor com a espada desembainhada. E o que o Senhor fala para ele? Naquele momento os olhos dele foi aberto, o ouvido dele foi aberto. E ele ouviu e entendeu a voz de Deus. E ainda bem que ele obedeceu. E quantas das vezes nós somos tão turrões que não queremos nem entender que estamos errados, nem ouvir a voz de Deus e nem descer, se humilhar na presença do Senhor e pedir perdão. E sabemos que estamos errados, porque temos uma coisa chamada consciência e Espírito Santo, e essa aí não deixa a gente enganado. Então, o bom é que nessa mensagem, a palavra de Deus diz que os olhos dele se encantou pelos presentes do rei moabita. Os olhos dele se fechou diante do anjo do Senhor. Mas quando os olhos dele abriu, ele ouviu
E naquele momento ele se voltou-se para Deus. E o mais interessante, aí ele teve obediência. Que eu e você nesta manhã possamos ser obedientes e não venhamos ficar encantados com os encantos desse mundo e nem aquilo que vem à nossa mão, à nossa frente, mas que Senhor, nós possamos pedir direção e discernimento da parte de Deus e do Espírito Santo para que nós não venhamos perecer, que você não venhamos seguir em frente com algo que nós estamos, nosso coração, e quando não é do agrado do Senhor, ei, para nesta manhã e entenda que não é por aí que é para você ir. Não é por aí que é para mim ir. Que nós possamos parar, alinhar nosso pensamento a Deus, o nosso pensamento ao Senhor, voltar-se para o Senhor e voltar para o caminho daquilo que o Senhor já reservou para nós. Porque aí seremos abençoados. A obediência. Abre-se os olhos nesta manhã, eu e você, para que possamos ver verdadeiramente o que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Deus abençoe a sua casa nesta manhã e a sua vida. Que em nome de Jesus, todo o encantamento nesta manhã venha cair por terra e seus olhos venham se abrir para que você possa ver o que é de Deus e o que não é de Deus. E ser obediente e ter a bênção do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.